A data marca as mobilizações em torno da reforma psiquiátrica no país, que culminou com a Lei Antimanicomial, aprovada em 2001. A lei determinou o fechamento progressivo dos manicômios e instituiu um novo modelo de tratamento aos portadores de transtornos mentais no Brasil, com redes de atendimento psicossocial. Para o autor da lei, ex-deputado Paulo Delgado, a luta antimanicomial ainda não acabou, porque ainda sobrevive o estigma da doença. Mas não é só o estigma que sobrevive. 22 anos depois da lei, ainda sobrevivem manicômios judiciários em vários estados do país. Pacientes com problemas mentais ainda são mantidos em hospitais que mais parecem presídios. De fato, nós estamos lidando aqui com aquilo de mais violento nós temos no funcionamento do Estado brasileiro. É a tortura institucionalizada e invisível. Me colocaram dentro de um quarto forte, onde eu vi a minha morte me abraçando devagar. Depois tomei descarga de eletrochoque, perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá. O tempo corre, o tempo voa, mas não passa. Tô perdendo a minha raça, a vontade de lutar. E todo mundo procurando a loucura. Onde está minha loucura? A loucura onde é que tá? Um salve para quem nos escuta. Está começando mais um Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. É uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou Monique Prado e nesse episódio nosso papo será sobre luta antimanicomial no Brasil e como ela se relaciona com a luta antiproibicionista. No Brasil, o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, promoveu o que foi chamado de Holocausto Brasileiro, por ter sido responsável pela morte de mais de 60 mil pessoas, especialmente entre 1960 e 1970. O local que mantinha seus pacientes sob condições desumanas recebia pessoas consideradas indesejadas na sociedade, 70% delas sem nenhum diagnóstico de distúrbios mentais. Entre elas estavam as pessoas que faziam uso problemático ou não de álcool e outras drogas, pessoas LGBTQIAP+, prostitutas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e mulheres cujos maridos queriam tirar do seu convívio. Além desse manicômio, mais de 150 locais como esse atuavam no país, muitos sem prover acesso a água, comida e vestimenta aos pacientes. Também utilizavam métodos como a prática de tortura, uso de choque elétrico e adoção de camisas de força e isolamento das pessoas em solitárias. O Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que tem a psiquiatra Anísia da Silveira como um símbolo de atuação, teve início nesse período na década de 1970. A partir de discussões sobre a assistência psiquiátrica oferecida nos manicômios e da crítica ao saber psiquiátrico e ao seu papel de repressão e controle social. Um dos marcos desse movimento foi a realização do Congresso dos Trabalhadores do Serviço de Saúde Mental na cidade de Bauru, em São Paulo, em maio de 1987, que ajudou a dar visibilidade à luta antimanicomial e a expandir o debate pelo reconhecimento e defesa dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como de novas práticas no campo da saúde mental. Atualmente, o cenário é outro. Uma das grandes vitórias dessa luta foi a implementação da Lei nº 10.216, de 2001, que é conhecido como a Lei Antimanicomial, que reorientou o modelo de assistência a pessoas com transtornos mentais e passou a reconhecer e proteger seus direitos. Entre as alternativas ao modelo asilar estão os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que buscam promover o processo terapêutico do indivíduo sem que ele fique privado de liberdade. Nesse modelo, a família pode se envolver no processo de recuperação do paciente e estar junto a ele. Ainda assim, esse movimento segue lutando em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, e para promover o debate público sobre a segregação e o higienismo social, uma vez que ainda há pessoas que vivem um modelo asilar e passam por situações semelhantes às que ocorriam no manicômio de Barbacena. Entre elas, pessoas que são usuárias de drogas, como ocorre em algumas comunidades terapêuticas, que atuam para promover a abstinência das pessoas que atendem e que recorrentemente são denunciadas por maus tratos e violações de direitos humanos. Para aprofundar, contextualizar e compreender melhor essa luta e seus atravessamentos, eu recebo para trocar comigo a Luciana Surjos, que é terapeuta ocupacional, especialista em saúde pública, mestre e doutora em saúde coletiva e pós-doutoranda em psicologia pela Unifesp. Ela é líder do grupo de estudos, pesquisa e extensão Diverso, Saúde Mental, Redução de Danos e Direitos Humanos. É orientadora do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciência da Saúde,
vice-coordenadora do Observatório de Uso de Medicamentos e Outras Drogas e compõe a equipe do Observatório Internacional de Práticas de Gestão Autônoma da Medicação. Atua nas áreas da saúde mental, álcool e outras drogas, saúde coletiva, políticas públicas, direitos humanos, redução de danos, regulamentação da maconha, uso de maconha e terapia ocupacional. Chico Cordeiro, que é psicólogo, mestre em saúde pública e consumo de álcool e drogas, ex-assessor da Coordenação de Saúde Mental e Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde por 10 anos. Trabalhou na Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Atualmente é assessor para assuntos institucionais da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas e coordena o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. E o Daniel Caldeira de Mello, que é também psicólogo, especialista em análise institucional, esquizoanálise e esquizodrama, e no momento mestrando em gestão de políticas públicas na USP. É membro da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos. Atualmente é conselheiro do CRP de Minas Gerais, onde entrega a coordenação da Comissão de Direitos Humanos. Foi perito no Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura entre 2018 e 2021 e possui experiências profissionais e acadêmicas em direitos humanos, segurança pública, infância e juventude, participação social e cultural. Tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito rica e compreender de forma mais profunda esse tema e o momento atual do Brasil no enfrentamento dessa questão. Olá, Luciana, Chico e Daniel, sejam bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada, Monique. Um prazer estar aqui com você, com Daniel e Chico. Oi, Monique. Oi, Luciano. Oi, Daniel. É um prazer, é muito bom estar aqui com vocês no Maconhômetro para a gente conversar um pouco sobre esse tema da luta antimanicomial. Salve, Monique, Chico e Luciana. Também compartilho esse prazer imenso de estar aqui com vocês nesse debate tão importante e atual no cenário brasileiro. Maravilha, pessoal. Para começar, vocês podem dividir com a gente sobre a trajetória de vocês nesse campo, como se inseriram e se tornaram militantes, pesquisadores, profissionais que encampam e disputam a luta antimanicomial no Brasil. Então, vou começar por aqui. Eu venho de uma trajetória de atuação na política pública de saúde mental, né? Comecei trabalhando num processo de desinstitucionalização, né, de estruturação de residências terapêuticas no município de Campinas. Já fui trabalhadora de centro de atenção psicossocial, também coordenei esse serviço, centro de convivência, e tive uma passagem pela gestão, né, na Coordenação Nacional de Saúde Mental, compondo a equipe do professor Roberto Canori, e saio de lá para fazer uma intervenção no município de Sorocaba, né, que em 2013 reproduzia um pouco do que a Monique se remeteu lá a Barbacena, né, com pessoas morrendo de fome, de frio, em pleno coração do estado mais rico do país, né. Fui diretora de saúde no município de Jundiaí e pude, então, acompanhar esse processo, né, de enfrentamento às instituições manicomiais, mas de ver, ao mesmo tempo que a gente encerrava algumas portas, né, de instituições totais, se abrir né, se fortalecerem outras instituições com o mesmo caráter segregatório, né, excludente e violento, que são as comunidades terapêuticas, né? Então vem um pouco dessa experiência hoje aqui na docência na Baixada Santista. Eu trabalhei em CAPS Álcool e Drogas, que são essas unidades, né, do SUS, que tratam, né, pessoas que usam álcool e outras drogas em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aí também tive um percurso acadêmico, fiz mestrado nessa área, fora do país, e aí depois disso eu trabalhei muito na gestão, ou seja, trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, né, na saúde mental e também na questão de álcool e drogas, e depois disso passei a trabalhar na gestão federal de 2003 até 2012, na coordenação de saúde mental, álcool e drogas do Ministério da Saúde, com o professor Pedro Delgado e também com o Ticanoli. Depois disso, tive passagem em 2 organismos internacionais, também trabalhando com a questão de saúde mental e de drogas, no NODC e também na OPAS, e atualmente estou agora numa perspectiva diferente, que é trabalhando com o movimento social, na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede que congrega várias entidades, quase 60 entidades brasileiras que trabalham nesse campo. Então, eu, enfim, transitei um pouco tanto num trabalho de ponta, num serviço de tratamento, de prevenção, de redução de danos, mas talvez a minha
experiência foi maior na gestão e agora, de uma certa maneira, também aprendendo traduzindo isso um pouco nessa experiência da plataforma, que é da sociedade civil, e também atuando no Conselho Regional de Psicologia, que é uma autarquia pública federal, que tem como foco a fiscalização e orientação do trabalho dos psicólogos, também tem uma interface com esse tema. Me apresentando também, a minha trajetória na luta antimanicomial, ela começa de um outro lugar, né, de instituições que lidam com segurança pública. Eu pude trabalhar e depois fazer a gestão aqui em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, da política de prevenção à criminalidade, fazendo acompanhamento de medidas e penas alternativas, então lidando diretamente com as pessoas que na época, né, e até hoje, são alvos de apreensão, né, e portando drogas e acabam caindo numa medida ou pena alternativa, né, de participação de grupos reflexivos. Então ajudava a coordenar, participava da coordenação das equipes da execução desses grupos, né. Posteriormente, em 2018, eu pude ter uma imersão muito mais radical dentro do antiproibicionismo, né, e da luta antimanicomial, quando eu pude ser perito no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão vinculado à ONU, né, dentro do Estado brasileiro, mas vinculado à ONU, para combater e erradicar, né, as práticas de tortura promovidas pelo Estado em instituições de privação de liberdade. E foi nesse contexto que pude ter uma visão por dentro, né, de como são feitos essas práticas de encarceramento, a nocividade que isso tem para os sujeitos, né, em todas as suas dimensões, seja do lugar mais clássico, né, de encarceramento, que seria uma unidade prisional, até esses lugares mais difíceis da população reconhecer como um lugar de confinamento, né, porque vem travestido de uma ideia de tratamento, né? E na verdade o que você está fazendo é um encarceramento, é uma privação de liberdade, é um asilamento, indo na contramão do que prevê a Lei 10.216 no que tange à saúde. Aí eu estou falando especificadamente dos hospitais psiquiátricos, né? E hoje a sua reedição no campo AD, que são as comunidades terapêuticas. Então essa é um pouco da minha trajetória, que vem marcar a percepção e atuação na luta antimanicomial. A partir dessa experiência, eu também pude compor grupos e coletivos, né, e hoje estou atuando na Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, né, que faz um enfrentamento em Minas Gerais a essa lógica manicomial reeditada pelas comunidades terapêuticas. Pessoal, muito obrigada pela apresentação. E agora eu queria pedir para vocês explicarem a luta antimanicomial para quem não é familiarizado com esse conceito. E aí já aproveito para emendar em uma outra questão, que é como a luta antimanicomial dialoga ou é atravessada pela luta antiproibicionista e vice-versa. Começando por aqui, assim, eu entendo a luta antimanicomial como um movimento cultural, né, de articulação de trabalhadores, familiares e pessoas, né, sob cuidado nas redes de saúde mental, álcool e outras drogas, contra a opressão e a violência dirigida a essa população, a partir de um processo de simplificação, né, de individualização do sofrimento, que deixa de lado toda a determinação social, né, e estrutural do sofrimento psíquico e que acaba sendo materializada por algumas instituições e por algumas práticas, né, que vão aí incidir sobre a questão da exclusão, da tutela, da invalidação das existências, né, da submissão de parcelas da população que podem ser categorizadas de alguma forma, né, sob esses diagnósticos da psiquiatria, né. Quando eu, no Ministério da Saúde, né, participo da formulação e da implementação daquele plano CRAC, é possível vencer, né, e vou para os territórios fazer uma indução, né, de ampliação das redes de cuidado territoriais, a gente vai percebendo ali, já naquela eleição, né, um fortalecimento da questão do problema sobre drogas como pauta de campanhas eleitorais, né, e ali naquele governo toma uma dimensão muito grande, tentando responder, né, a um certo apelo midiático relacionado ao crack, e a gente foi percebendo ali, né, um processo de uma nova escolha, né, desses sujeitos, então, a serem considerados inválidos, né, e submetíveis, né, a lógicas de controle e de exclusão, né. E
penso que no campo, né, da luta antimanicomial chega com algum atraso, né, essa clareza, né, de que o antiproibicionismo também faria um enfrentamento, né, aos processos antidemocráticos, né, e que em alguns momentos isso no campo de luta da saúde mental, no campo da luta antimanicomial, não tinha tanta apropriação, tanta propriedade, né, em relação a essa questão. Mas acho que nesse momento, né, mesmo no constrangimento, né, do último governo anti-Estado, né, que nós tivemos e de todo o processo aí de fragilidade democrática, né, uma clareza hoje de uma articulação necessária, né, que enfrente esse movimento, né, neoliberal, onde as liberdades são vistas a partir da lógica do consumo e num outro extremo, que a própria corporeidade, né, das pessoas é vista, né, como mais na lógica de mercantilização da saúde, né? Então, o consumo de substâncias, né, ser olhado a partir de um outro prisma, né, para além do seu potencial de mercado, né, de participação no mercado de alguma forma, mas também dos corpos das pessoas serem tornadas mercadorias, né, numa disputa pelo próprio orçamento público, fragilizando, né, uma estrutura pública de cuidado democrático e transformador, né, em prol aí de um desvio do próprio orçamento público para instituições privadas, né. Acho que paro por aí, passo a bola. Eu acho que isso que a Luciana fala é muito interessante. Eu talvez vou um pouquinho antes disso, né, Eu acho que essas duas lutas, elas primeiro, eu acho que elas são irmãs. A luta antimanicomial e a luta antiproibicionista. Eu acho só que elas demoraram para se encontrar. Então, acho que desde a lei, né, da reforma psiquiátrica e logo depois da terceira conferência de saúde mental, ali você já tinha várias propostas, né, que foram discutidas nos municípios, nos estados, chegando a uma conferência nacional, que já diziam de uma lógica antimanicomial para o cuidado para as pessoas que usavam álcool e drogas naquele momento, isso lá em 2001. Então, eu acho que essas duas lutas, elas talvez, algumas foram correndo um pouco mais aceleradas e outras foram sendo reconhecidas como lutas legítimas e parte do mesmo campo um pouco depois. Na quarta conferência já de saúde mental, que foi em 2010, já tinha isso bastante mais explícito, porque já havia uma política sobre álcool e drogas, já havia financiamento, já havia talvez um amadurecimento do movimento social, tanto do movimento, né, da luta antimanicomial, quanto também do movimento da redução de danos, né, das políticas de droga, que assim, muitas coisas os uniam. E eu acho que é muito importante reconhecer, né, que isso foi se dando aos poucos, né, e eu acho que os movimentos, as pessoas e gestões contribuíram para isso, né, algumas gestões tiveram, né, um importante fator aí de talvez de congregar esses movimentos e potencializar as respostas que estavam sendo geradas ali nos municípios e tal. Então, quando eu falo que são duas lutas irmãs, porque eu acho que pregam a garantia de direitos, o respeito à cidadania das pessoas que têm sofrimento mental e das pessoas que usam álcool e outras drogas. Acho que também uma luta contra o estigma a essas pessoas, que a Luciana acabou de falar também, que também nos une para enfrentar esse tipo de questão. Então, eu vejo muito dessa maneira. Talvez tenha levado um pouco de tempo para amadurecer essa junção. E hoje, por exemplo, para terminar, né, também como marco das conferências, esse ano a gente tem a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. E lá é uma arena onde muitas lutas são travadas. Tanto, por exemplo, a questão da cannabis está muito colocada ali, como a própria regulamentação da cannabis, né? E entre outras coisas. Então, talvez nesse ano, né, em dezembro, quando vai ser a 5ª conferência, a gente vai ter também, novamente, um resultado da união dessas forças que vai lutar justamente contra aqueles que são manicomiais, aqueles que acreditam que trancar as pessoas que têm sofrimento mental ou que usam álcool e outras drogas é a melhor saída. Hoje, como disse também o Daniel, encarnada nas comunidades terapêuticas,
mas também ainda nos hospitais psiquiátricos, que ainda existem e que também continuam mantendo essa forma, né, supostamente de oferecer algum tipo de cuidado que é absolutamente avessa a tudo que a gente acredita e que a gente defende. Então, acho que essas duas lutas, elas, na minha opinião, elas têm nortes muito próximos de si, e que eu acho que cada vez mais esses dois movimentos, né, o antiproibicionismo e a luta antimanicomial, eles se fortalecem quando se unem. Então, acredito que seria um pouco a minha compreensão sobre essa questão. O que eu teria para contribuir, né, depois de ouvir a Luciana e o Chico, é pensar a luta antimanicomial como a partir da definição da ONU de saúde, né, que é uma situação de bem-estar biopsico e social. Né? Quando a gente tem a mudança de uma concepção de saúde como ausência de doença, né, superada a partir dessa percepção, é que a gente começa a olhar, então, para a saúde mental num campo um pouco diferenciado, no sentido de que, se a gente está falando de saúde, de biopsicossocial, é importante a gente pensar o tratamento, né, o atendimento em saúde mental também ser feito aos moldes que é feito qualquer outro tratamento de saúde, né? Então, a luta antimanicomial, pensando por um leigo, é tratamento em liberdade, comunitário, longe de asilamento, né, em contato direto com todo o suporte de rede que essa pessoa pode ter e precisar para o seu desenvolvimento pleno enquanto cidadão. Né. Então, é uma luta por direitos, né, o direito dessas pessoas serem reconhecidas e integradas à sociedade dentro das particularidades e diferenças que afetam qualquer indivíduo. Né. Então, eu acho que tentando complementar um pouco a fala dos outros dois, né? E pensando no antiproibicionismo, eu não consigo falar de antiproibicionismo sem olhar para o abolicionismo, né? Que é pensar numa luta em que a gente rompa com todos esses espaços em que o sujeito está sendo cerceado, né? Está sendo privado de liberdade, está sendo reduzido a uma condição de estigma, de perda de personalidade, de perda de individualidade, né? E isso afeta todos os ambientes em que você tem privação de liberdade, né? E aí a gente pode falar de um acolhimento institucional de pessoas idosas, a gente pode falar acolhimento de criança e adolescente, a gente pode falar de acolhimento de pessoas com deficiência, e também nos outros lugares clássicos onde a gente tem a privação de liberdade estabelecida, aos modos do que Foucault, né, no Vigiar e Punir, e o Goffman também trazem sobre essas instituições totais que acabam encerrando as vidas, né? Eu gosto muito da expressão do Lima Barreto, no livro que ele conta a experiência dele dentro do hospital psiquiátrico, né? Ele fala que é um cemitério de vivos, cemitério de vivos. Então, eu entendo que esse encontro, né, da luta antimanicomial com a luta antiproibicionista e com o abolicionismo, ele vem num reconhecimento de que a gente está falando de grupos que estão sendo estigmatizados, grupos que estão sendo escolhidos e eleitos como públicos a serem tirados de circulação por N motivos, né? Pelo contexto racial, pelo contexto de gênero, ou pelo não enquadramento naquilo que se entende como estabelecido na norma, né? No padrão aceito pelo capitalismo, né? Que como Luciano e Chico também trouxeram, da lógica do lucro, né? A lógica das máquinas de se conectarem, né? Aquilo que não se conecta eu corto e separo e coloco em um lugar muito específico, né? Hoje a gente ainda poderia falar até de uma própria necropolítica, né? Que o que a gente tem visto sobre as comunidades terapêuticas é um espaço de extermínio mesmo, de você colocar pessoas ali que a ideia é que elas possam extinguir com a própria vida, né? Naquele espaço de uma política do Estado voltada para isso. Então, acho que é o que eu poderia contribuir nessa questão trazida, Monique. Pessoal, muito obrigada, muito bom ouvir vocês. Queria saber também de que maneira os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e as práticas de redução de danos se inserem na luta antimanicomial e auxiliam no tratamento de pessoas que fazem uso problemático de drogas. Eu entendo que os Centros de Atenção Psicossocial, né, e a própria prática de redução de danos, elas são hoje a política pública estabelecida, né, para se fazer atenção das pessoas com uso problemático de drogas, né, em especial a estrutura do CAPS-AD, né, que seria o local mais adequado para o atendimento dessas pessoas. E a gente fala de estar inserido na luta antimanicomial porque são espaços em que o atendimento ele vai se dar dentro dos recursos que a sociedade tem para acolher e poder atender essas pessoas, né, que têm a necessidade
de um serviço de saúde voltado para a questão do álcool e outras drogas, né? A redução de danos, né, ela inclusive foi uma política que foi perdendo espaço, né, ao longo dos governos, né, nos últimos anos, entendido como um lugar que é questionável exatamente por pregar a possibilidade da pessoa ter a escolha sobre o uso da droga, né? Desde a abstinência completa até a convivência possível, ou substituição, escalonamento, ou diminuição do mal que aquela substância possa fazer, até que esse sujeito esteja capacitado, né? Tenha condições, não capacitado, mas tenha condições de poder fazer as melhores escolhas para a sua vida, né? Então, quando a gente fala em CAPS e redução de danos, a gente está falando exatamente dos princípios, né, que a luta antimanicomial prega no atendimento em saúde mental. Acho que para dialogar, né, com o que o Daniel nos traz, assim, o cuidado territorial em liberdade, ele precisa acontecer numa rede, né, numa rede tanto de serviços, né, de suporte, de apoio às pessoas, às famílias e às comunidades, né, quanto de redes quentes sociais, né, que fazem as conexões com as diferentes pessoas, né, ao longo da sua vida, né. O CAPS é uma instituição, é um serviço, né, que foi uma invenção brasileira de um serviço territorial de cuidado, né, em saúde mental, que nasce já dentro de uma política pública, dentro do SUS, né, como um serviço do SUS, né, na tentativa de superar essa lógica, essa díade, né, ambulatório hospital psiquiátrico, né, então um serviço que eu vou quando eu estou bem, vou até lá, me ser submetido ao tratamento, e quando eu não estou bem, eu vou para outro serviço que me retira da minha rede de relações, né, e que tenta ali estabelecer alguma intervenção que eu possa sair quando eu melhorar, né. Então a gente teve, ao longo, né, do nosso processo de reforma psiquiátrica brasileira, uma crítica à impossibilidade de produção de autonomia, de melhora, de qualidade de vida das pessoas que iriam para esse espaço, né, de retirada das suas redes sociais, e muitas das pessoas não conseguiram nunca mais sair, né, então os hospitais psiquiátricos, a região de Sorocaba tinha 7 hospitais psiquiátricos, né, mais de 3 mil leitos, só no município de Sorocaba eram 4 hospícios, né, que as pessoas tinham ido para lá por diferentes motivos, né, elas tinham ido porque tinham deficiência física, porque elas estavam andarilhando na rua, porque elas tinham, né, engravidado, né, as mulheres engravidadas fora do casamento, e ficaram por lá por 20, 30 anos, né? Algumas pessoas morreram lá e não puderam sair. Então, o CAPS nasce como um serviço para balizar uma outra forma de cuidado que possa olhar para o território, né? Um serviço poroso ao território, então ele precisa estar dentro de um território, ele não pode ser afastado, né? Num bairro longe, na área rural, ele precisa estar, né, onde a vida acontece, né? Que possa ler o território, tanto na perspectiva de o quanto aquele território produz de sofrimento, quais são né, as forças que estão em disputa, produzindo sofrimento e produzindo saúde naquele território, né, para que o próprio território também seja um locus de intervenção, né, que então a intervenção junto das pessoas aconteça nos seus lugares de vida, onde as forças que geram sofrimento também podem ser transformadas, né. Nesse sentido, o CAPS é um serviço que precisa dialogar com tantos outros, né, e precisa disponibilizar, né, ações e práticas que produzam autonomia, melhora a qualidade de vida e melhora das relações territoriais, né. E a redução de danos é uma estratégia, é um referencial, né, de atuação oriundo das próprias demandas das pessoas que usam drogas, né. Então tem um sentido, né, um princípio bastante comum, como o Daniel vai apontando, né, e da radicalidade da proposição que nasce da demanda das pessoas que vivem as questões relacionadas ao uso de drogas, né? Então, acho que a redução de danos, ela mantém uma certa externalidade a uma política pública, né? Ela não nasce como um serviço, né, ou uma ação específica, mas ela nasce de uma demanda, de uma organização, né, de usuários de drogas, a partir do pleito ao cuidado em saúde, mesmo sendo usuários de drogas, né, e vai sendo incorporado e dialogado, né, com uma política pública que se pretende, né, materializada em vários serviços, produzir saúde nos territórios, né, de forma democrática, inclusiva,
É muito engraçado porque em Campinas, né, em 2000, né, eu atuava num CAPS geral, né, com pessoas que tinham problemas diferentes de transtornos mentais, e a gente começa a receber muitos adultos jovens, né, com graves problemas com usos de drogas devastadores, né, e com comorbidades, enfim, e a gente vai pedir ajuda para os CAPs AD naquele momento, e havia uma cisão muito grande, né? Então, um transtorno mental você cuida num CAPS geral e um transtorno por uso de drogas você cuida num CAPS AD. E a gente tinha uma dificuldade grande de comunicação, né? Como se ali não tivesse um sujeito inteiro, né? Que vai fazendo as suas relações, vai fazendo das suas relações com drogas as relações que são possíveis, né? E vai fragilizando outras tantas relações que estabelece, né? E naquele momento a gente, então, com muitas barreiras, muitas dificuldades de comunicação, a gente vai pedir ajuda na AIDS, que tinha muito mais claro, muito mais expertise, né, nas práticas de redução de danos, olhando para as questões de droga e olhando para o cuidado voltado às pessoas que usavam drogas. Mais do que o CAPS-AD, naquele momento, se propunha a ser um serviço para ajudar as pessoas a pararem de usar drogas, né? Então, acho que a gente avançou muito nesse sentido, né? Embora tenhamos, né, nesse momento, uma fragilização, uma precarização imensa dos serviços, né? Então, a gente, historicamente, foi desenvolvendo programas de redução de danos financiados pelo Estado para coletivos de redução de danos e para ONGs, né? E os serviços públicos de saúde mental incorporando algumas práticas, mas ainda sem uma atuação mais radical, né, como desenvolvida por outros tantos coletivos, né? Então, acho que isso é um dos desafios que nós temos, né? Como garantir que o CAPS, essa instituição democrática, territorial, né, que se propõe a fazer um cuidado que proporcione autonomia, não fique noiado na droga e beba das fontes da redução de danos que traz essa radicalidade de garantir saúde para as pessoas que usam drogas, né, querendo ou não, podendo ou não parar de usá-las. Olha, eu agregaria muito pouco ao que a Luciana e o Daniel falaram. Talvez, assim, uma das coisas que eu vejo como uma linha condutora, né, tanto nos centros de atenção psicossocial, os CAPs, e a redução de danos, idealmente, é o acolhimento. Eu acho que é entender, receber aquela pessoa que tem uma história, e eu acho que é a partir dessa história que a gente começa algum tipo de relação, e inclusive de pensar em algum tipo de intervenção, porque, assim, a pessoa, como disse a Luciana, a gente tem que afastar essa questão que a pessoa é igual a um transtorno, né? Ou a pessoa é igual àquela droga que ela consome. Porque a pessoa é muito mais que isso, né? Talvez uma fração daquela pessoa seja naquele momento que ela está, sei lá, deprimida, ou que ela use, sei lá, qualquer substância. Vou dizer uma substância aqui que é muito pouco falada nesses momentos, né? Que é o álcool, né? Que é a droga que mais causa problemas para o SUS no que diz respeito a qualquer outro tipo de droga. Então, assim, eu vejo como esse binômio, né? Eu acho que em alguns momentos eles não se conversam tanto, pode ter lógicas aí nos CAPs, né, que podem ser mais quadradas nesse sentido, né, de não reconhecer que as pessoas podem usar droga e a partir desse uso é que você vai dialogar com aquilo que a pessoa está sentindo, às vezes está sofrendo com isso e talvez ainda não se tocou disso, e pensar quais são as estratégias que você tem para que a pessoa sofra menos. E isso não necessariamente quer dizer que ela para interromper o uso daquela substância. Então, talvez a palavra-chave para mim seria o acolhimento, né, e encarar aquela pessoa que chega no serviço, seja o CAP, seja na atenção primária, seja no consultório na rua, seja em qualquer lugar, que ela tem uma história e que ela não se resume a talvez algum sintoma ou algum quadro que ela esteja revelando naquele momento. Porque aí eu acho que beira um pouco aquele outro modelo que a gente quer combater, que é a desumanização, né? Que é você igualar uma pessoa a um CID, né? Aquelas letrinhas que falam da Classificação Internacional de Doenças. E a gente sabe muito bem que as pessoas são muito mais que isso.
Então, eu iria um pouco nessa dimensão para tentar aí contribuir um pouco com o que o Daniel e a Lu falaram. Bom, e na esfera política, vivemos uma mudança significativa no Executivo Federal após 4 anos de um governo que eliminou as estratégias de redução de danos das políticas públicas e que fomentou o crescimento das comunidades terapêuticas de viés religioso. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre as CTs, suas formas de atuação e os porquês dessas instituições serem criticadas pelo campo de luta antiproibicionista, antimanicomial em defesa dos direitos humanos e das pessoas em situação de rua. Pensando sobre esse contexto, né, das comunidades terapêuticas, seu crescimento, né, e a sua forma de atuação. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que as comunidades terapêuticas elas estão vinculadas a uma forma de... eu tenho até dificuldade de chamar de tratamento, porque para mim não é um tratamento, né, mas o serviço prestado ali são serviços de natureza religiosa e sem amparo científico, né. Embora alguns utilizem métodos de grupos de autoajuda, mas esse tipo de ferramental ele tem um resultado muito complicado de ser medido quando a gente fala da base do tratamento das comunidades terapêuticas. A gente está falando de um atendimento de maneira que aborda o confinamento e o isolamento das pessoas, né? A gente está falando de instituições que pregam que as pessoas vão entrar ali e vão seguir um rito de desenvolvimento, muitas vezes associados à ideia do próprio nascimento de uma nova pessoa, né? Pautados nessa matriz religiosa, e que a partir do desenvolvimento dessa pessoa nesse espaço é que ela vai conseguir galgando o contato de novo com o ambiente externo, seja a família, seja idas progressivas ao contexto social e por fim, o momento em que essa pessoa renasce e está pronta, liberta e livre das drogas, né? E aí, emendando um pouco com o que o Chico respondeu na última pergunta, acaba que o foco não é a pessoa, né? Então, mas sim a droga, né? Então você está trazendo um outro olhar. Eu disse inicialmente que eu não consegui entender como espaço de tratamento, não é só por isso, pela falta de embasamento científico, né? A gente está falando de práticas que utilizam castigo físico, né? Que utilizam contenções das mais diversas, né? Inclusive de maneira ilegal, que nem poderia fazer algumas contenções químicas, né? Mas fazendo esse tipo de prática num ambiente em que o sujeito está ali à mercê daquele grupo de pessoas que faz o atendimento. Esse atendimento também, muitas vezes, ele é feito pelos próprios internos, que vão ganhando espaço no seu processo de desenvolvimento. Então, a gente está falando de um uso de mão de obra de pessoas que passaram pelo tratamento, passaram pelo atendimento ali dentro, ficaram confinadas e ganham agora a chancela de serem monitores, obreiros dentro do cotidiano de atividades. É uma prática que se pauta pela laborterapia, né, que é outra prática que é um absurdo, que camufla um termo muito mais problemático, que a gente precisa tratar dessa forma, pelo menos eu entendo, como um trabalho análogo à escravidão. Essas pessoas são colocadas em trabalhos completamente degradantes, sem qualquer lógica de remuneração ou preparação para um ofício que justificasse, de fato, uma laborterapia, né? Então, a gente está falando de instituições que ganham recurso público, utilizam mão de obra gratuita para poder se expandir e cada vez mais receber mais recursos, né? Quando há profissionais, esses profissionais, a sua maioria, estão vinculados à religião e fazem um trabalho voluntário, e aí já há uma contaminação e uma falta de proposta ética, por mais que você tenha, né, um plano terapêutico estabelecido para organizar as atividades dessas comunidades, mas você vê uma promiscuidade entre esses profissionais e o trabalho interno e a prática religiosa, quando não envolve também uma rede toda externa, né, de financiadores que também fazem parte do grupo religioso. Aí a gente está falando do poder público, desde o poder executivo, legislativo e às vezes até do sistema de justiça, né, que acabam criando essa liga de construir caminhos e financiamento para que essas pessoas estejam colocadas na situação de degradância, né, e de tortura, e de tratamento cruel. A gente fala de um ambiente que recebe recurso público, mas não trabalha a individualidade, que oferece comida estragada, que não tem práticas de fato terapêuticas, né? Tem a religiosidade como principal mecanismo de lidar, né, com a questão do sofrimento mental, fora a falta de acompanhamento em saúde, né? Por exemplo, o Conselho de Psicologia não reconhece, né, as comunidades terapêuticas como um espaço de atendimento psicológico, e ela, inclusive, não faz cadastramento das referências técnicas nesse espaço, entendendo que não tem como você ter um serviço que vai contra tudo que está sendo pautado pelos direitos humanos estabelecidos na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né?
sem contar a localização desses espaços, estão localizados em áreas rurais de difícil acesso, que é feito exatamente para você criar essa exclusão e jogar essa população num lugar que dificulta, inclusive, se no momento ela queira, esse atendido queira desistir ou parar com o atendimento ali proposto, essa pessoa tem que voltar por conta própria de uma área rural, distante, até o local da sua residência. Quando a gente não fala de situações de sequestro, né, que eles chamam de resgate, mas que exatamente você até um lugar, e aí é onde toca talvez mais o tema da população de rua, que faz esse sequestro para colocá-los dentro dessas instituições que recebem, né, com todas as aspas, essa ideia de um suposto tratamento, né? Então eu acho que tudo isso, né, que define a prática dessas instituições, elas estão completamente na contramão do que defende, né, a luta antiproibicionista, antimanicomial e de defesa dos direitos humanos. A gente não está fazendo tratamento, a gente está fazendo, mais uma vez, o que a história da loucura já contou, né, que é a retirada dessas pessoas e o massacre dessa população que precisa de atendimento, que precisa de cuidado em saúde. Acho que o Daniel já fala muitas, né, das questões que deixam evidentes, né, os pilares de sustentação, né, dessas instituições, como não dialogam, né, nem com os princípios do SUS, nem com os princípios da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, do cuidado em liberdade. Eu queria reforçar, né, em relação ao cenário político, que a luta não está ganha, né? A gente tem uma eleição que nos coloca, né, em alguma medida, com um horizonte democrático, né, mas com um Congresso absolutamente reacionário, né, e com estruturas que foram preservadas, né, na contramão de tudo aquilo que se pretendeu, inclusive como norte de uma campanha em defesa da democracia, né? Então, quando a gente tem um dos primeiros movimentos, né, do governo atual, a criação de um departamento de comunidades terapêuticas, né, no Ministério do Desenvolvimento Social, isso para os movimentos de luta antimanicomial e antiproibicionistas foi difícil engolir, né? Foi difícil engolir porque a gente diz de uma disputa, de um financiamento, né, de um orçamento que é finito, que tem limitações, né? Na gestão, você sempre tem que fazer escolhas, né, do maior investimento orçamentário, sabendo que as necessidades são sempre maiores que a demanda, e a gente já tem iniquidades orçamentárias importantes, né? Assim, a gente saiu de um governo que esvaziou o orçamento público, né, destinando orçamento para o Congresso para garantir as suas aprovações, né? Então, a gente teve, de início, né, um governo que tenta recompor o orçamento das políticas públicas, né? Mas na recomposição fazer ali algumas sustentações de diálogos necessários para a governabilidade. Porém, quando a gente, no interior das pastas de comando do próprio governo, há essa escolha, nos permite afirmar que tem uma estrutura muito maior, né, do que uma estrutura que define aí valores de direita e de esquerda, né, mas questões estruturais na nossa sociedade que vão sendo reproduzidas, inclusive, por regimes democráticos, né, e por composições que se apresentam como composições democráticas, né. Então, eu queria reafirmar que o cenário é muito mais promissor do que a gente viveu, mas que a luta não está ganha, que a gente tem uma série de contradições e a gente tem, nesse momento, uma disputa bastante importante quando essas instituições que têm no seu embasamento, né, práticas de, no mínimo, né, oração e trabalho, tomadas como tratamento, mas que, chegando perto, a gente vai revisitando uma série de valores de instituições totais, né, como o deslocamento das pessoas dos seus lugares de convívio, afastamento das suas famílias, impedimento de comunicação, né, barreiras de acesso ao deslocamento, práticas punitivas, né, então denúncias, né, cada vez mais constantes de violação de direitos, de tortura, de morte, sendo financiadas numa certa redoma de proteção dentro de um governo democrático, né, isso nos mostra que essa luta ela está longe de acabar, né, que ela ainda precisa ser enfrentada, né, e que cabe a todos nós, dos lugares onde nós estejamos, que fazer esse enfrentamento, né. Eu queria só reforçar que as comunidades terapêuticas, elas crescem, né, no Brasil como uma resposta da sociedade civil a certa fragilidade, a insuficiência de serviços
territorializados, né, em todo o país, de cuidado para as pessoas com problemas com drogas, né, deixando muitas vezes as famílias serem tomadas, né, pelo seu desespero, pela falta de oportunidades, entendendo, e muitas vezes as próprias pessoas, né, com experiências mais radicais de uso de drogas, entendendo como uma solução possível no momento de desespero, né? Então, cabe a nós ressaltar, né, que profissão de fé não se faz com verba pública, né? Então, na melhor das hipóteses, se estiverem fazendo profissão de fé, isso não pode ser feito como verba pública, né? O financiamento de serviços e de práticas de cuidado precisa ser baseado em evidências, né? E precisa ser monitorado e dentro das instituições previstas, né? No Sistema Único de Saúde, na rede de atenção psicossocial, e que a gente compreenda, né, que por mais que pareça em alguns momentos de desespero das famílias e de ausência de respostas, que essa pode ser uma das respostas possíveis, né, de ser lançada à mão, que o que está sendo reproduzido ali é algo que já foi largamente estudado, largamente experimentado, né, nomeado em outros séculos como tratamento moral, né, e que produziu no nosso país algo denominado Holocausto Brasileiro, né? A gente já viveu, né, o extermínio de possibilidades de inclusão social de milhares de pessoas que foram submetidas a esse tratamento moral, né? E nesse momento, num governo democrático, a gente tem um largo financiamento para essas instituições, né, em detrimento de uma fragilidade dos nossos serviços públicos territoriais, né? Então, às vezes, é muito difícil sustentar com as famílias, né, que aquele serviço, eu estou aqui na cidade de Santos, né, que tem 6 CAPs 24 horas, e as pessoas são exportadas para serem internadas em comunidades terapêuticas em outros municípios, né? Então, é muito difícil, né, sustentar esse enfrentamento quando, na precarização dos serviços, há uma certa defesa de manutenção da utilização desses serviços pelos próprios trabalhadores, né, do campo da saúde mental, pautados aí numa precarização dos seus próprios serviços, na falta ali, na insuficiência de recursos para responder, né, às situações de agravamento, né? Então, acho que temos muito, muito trabalho pela frente, com um bom horizonte democrático para diálogo, para fazer avançar, mas a luta está longe de ser vencida. Olha, eu queria dizer muito sinteticamente, eu acho que talvez aprofundando um pouco, sintetizando um pouco o que o Daniel e a Lu falaram, mas que as comunidades terapêuticas, elas não têm avaliação, elas não têm nenhum estudo robusto que diga que elas funcionam. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Elas, por farta documentação brasileira, e aí não só do Conselho Regional, do Conselho Federal de Psicologia, né, e de outras publicações do Ministério Público do Trabalho, do mecanismo, né, de prevenção e combate à tortura, elas têm muitas situações de violação de direitos humanos básicos, ou seja, do lugar onde se dorme, a comida que se come e o que se passa lá dentro, né? De ausência de profissionais, de ausência de qualquer tipo de coisa que seja similar ao cuidado. Então, acho que são coisas que a gente deve reforçar. Outra coisa é que religião não é tratamento. Eu acho que religião é uma coisa para além disso, e que cada um pode ter e pode não ter, inclusive. Então, acho que são coisas que talvez sintetizando, ou tentando sintetizar um pouco o que o Daniel e que a Lu falaram, eu acho que isso nos preocupa por conta dessas coisas todas. Acho que tem estudos aí bastante recentes de financiamento que qualquer gestor público que, por exemplo, pegasse aquele valor, os valores que foram repassados e cujos resultados ou são desconhecidos ou eles são pífios, não investiria mais dinheiro naquilo. E aí eu não estou falando só de recursos federais, que eu acho que é uma outra questão. Os recursos que são destinados para as comunidades terapêuticas, eles não são só do governo federal, né? Governos estaduais, governos municipais investem, né, nas comunidades terapêuticas que têm os mesmos problemas, né? Os financiamentos podem ser diferentes, mas as questões, né, que a gente está abordando aqui, elas são, enfim, comuns à grande maioria das comunidades terapêuticas. E uma outra questão que eu queria
né, linkar com isso é o fato de que representantes, né, de defesa das comunidades terapêuticas e tudo mais, começam a ter outro tipo de poder, que são eleição das bancadas parlamentares nos estados e no Congresso Nacional. E que isso fortalece cada vez mais e cria um outro campo de litígio, digamos assim, que um campo pode ser o da política pública, né, no município, no estado, onde o movimento social vai para cima, os conselhos de direitos e tudo mais. Outro campo, que é no executivo, outro campo é o parlamento. Então, eu acho que isso traz também um outro campo de batalha que nós também temos que nos organizar para isso. Se tem uma bancada de comunidades terapêuticas, tem que ter uma bancada antimanicomial, uma bancada antiproibicionista, ou uma bancada antimanicomial, antiproibicionista, justamente para que também a gente faça frente neste outro domínio da vida democrática brasileira. Porque essas pessoas, no limite, elas estão sendo eleitas pelo voto, o que é legítimo. A gente pode discordar dessas posições, e aí, nesse sentido, a gente vai ter que eleger pessoas que possam, né, refletir isso tudo que a gente está dizendo aqui. Boa. O que um ativista antiproibicionista precisa saber para estar antenado nas questões da luta antimanicomial e como um profissional de saúde ou assistência social inserido dentro deste campo da saúde mental pode atuar por uma perspectiva antiproibicionista? Eu acho que, continuando a conversa, né, já iniciada sobre o cenário político que a gente vive, eu penso que um ativista antiproibicionista, né, os profissionais de saúde ou de assistência social podem aprender, né, do que podem atuar na perspectiva antiproibicionista, estar atento a um cenário conservador que a gente vive. Né? Estamos em um momento que, embora tenhamos, né, um governo democrático eleito, né, numa perspectiva progressista, a gente ainda tem uma Câmara e um Senado bastante preocupantes no que tange pautas conservadoras, né, como a questão do aborto, como a questão da união homoafetiva e como a questão das drogas. Né? Hoje a gente tem dois projetos de emenda da Constituição, né? A PEC 34, que tramita na Câmara, e a PEC 45, que tramita no Senado, que trazem a perspectiva de proibir, de fazer um retrocesso no que a gente tem, inclusive, na terrível lei de 2006, né, que provocou um inchaço do sistema prisional, mas a gente poderia voltar a parâmetros anteriores a isso, né, a lei de 76, que estabelecia a proibição de porte e posse, né, de drogas. Então, a gente está falando de um processo que mina diversas ações que hoje já são comprovadas cientificamente, né, em grande parte do mundo, que atuam numa perspectiva antiproibicionista, né, como acho que quase todos os países, né, da América Latina, partes de estados dos Estados Unidos, né, e alguns países da Europa, no sentido de entender que a guerra às drogas ela foi perdida, né, já se perdeu a guerra às drogas, e que existem efeitos terapêuticos importantes ainda vinculados a essas substâncias que precisam ser aprofundados e estudados diante das possibilidades já de efeitos em algumas condições e transtornos psicológicos, né? Então você tem, por exemplo, o uso dos alucinógenos, né? E o uso da própria maconha terapêutica, né? Que eu prefiro falar maconha terapêutica do que cannabis, como posicionamento político também, né? Porque acaba que, e aí eu vou encerrando por aqui, o antiproibicionismo precisa estar atento às condições sociais também, de quem tem acesso ao porte das drogas, quando a gente fala dessa possibilidade de acabar com a proibição às drogas, né? E quais são os grupos que ainda vão continuar marginalizados e sendo alvos de uma política de morte do Estado, né? E aí eu estou me referindo à população negra, jovem de periferia, né? Então, acho que é importante estar atento a esse cenário que a gente vive, que não é um cenário fácil, é um cenário de bastante mobilização e luta, e união de forças de vários movimentos, né, que estão pensando, tem o mesmo espírito, né, seja de defesa das pessoas com deficiência, ou de usuários da saúde mental, ou de gêneros raciais, né, e de defesa da questão do antiproibicionismo. Eu acho que seria isso que eu teria para contribuir. Acho que para complementar, acho que um alerta bem importante, né, de estar sempre atento às questões estruturais, né? E na nossa sociedade brasileira a questão do racismo ela é imperativa, né, para ser enfrentada se a gente quer de fato atuar numa perspectiva antiproibicionista,
porque a gente tem toda uma articulação, né, na narrativa do proibicionismo montada em cima das questões raciais, né, da violência racial, e que tem sustentado, né, a manutenção da criminalização, do extermínio, da segregação das populações negras e periféricas. Acho que alguns alertas, né, de temas pouco tratados também por um adultocentrismo e pelas questões do machismo, do patriarcado, estar atento às questões da retirada de bebês de mulheres usuárias de drogas, né? Isso é uma violência extrema que tem acontecido às vezes com a nossa anuência dos nossos relatórios enquanto trabalhadoras, né? Então convocando as mulheres para olhar e enfrentar, né, o quanto a questão do proibicionismo associada ao machismo, ao racismo, né, impera nas nossas atitudes e é reproduzida, né, na violência que a gente acaba submetendo, né, as mulheres à retirada dos seus filhos para a vivência de maternidade, muitas vezes de mulheres brancas de classe média, né? E outra questão que também atravessa essas mulheres, a questão da ambiguidade legal relacionada aos adolescentes, né? Então, o Brasil é signatário de convenções, né, que reconhecem, né, e temos legislação para isso, que reconhecem o envolvimento de adolescentes no tráfico como exploração do trabalho infantil análogo à escravidão, só que nós temos um contingente de quase 20 mil meninos encarcerados por medida socioeducativa por tráfico de drogas, né, por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas. Então, queria fazer esse destaque, né, as questões do racismo estrutural, institucional e o machismo, e convocando aí a um alerta, todas as luzes vermelhas acesas para que a gente não faça reproduzir, né, uma condenação de pessoas, de adolescentes que estão sendo explorados no tráfico de droga enquanto medida socioeducativa, né, mas que deveriam ser direcionadas a medidas de proteção, e a questão da retirada dos bebês das mulheres. Eu apenas alertaria de que, novamente, o campo da antiproibicionista e o campo antimanicomial, eles têm muitos consensos entre si. Então, eu um pouco nessa direção, prestaria, assim, ou sugeriria que ficássemos mais atentos a esses consensos, justamente para marcharmos juntos, né? Isso que a Lu falou é absolutamente fundamental do racismo, do machismo e desse sequestro dos bebês de mulheres, né, que são pessoas que usam drogas e que, sei lá, em condições de tornadas vulneráveis, né, porque ninguém nasce vulnerável, a gente se torna vulnerável, não é isso? Muito embora algumas condições favoreçam de que gerações e gerações se mantenham vulneráveis. Então, acho que isso é importante que a gente faça, tenha em mente, e dizer que a desigualdade que a gente ainda tem no Brasil, ela atravessa esses campos de uma forma muito, muito precisa. Então, as pessoas que têm algum tipo de sofrimento mental, as pessoas que em condições vulnerabilizadas, né, elas são atravessadas por uma desigualdade social que também nos une, né, no sentido de lutar contra não só as questões, né, da proibição das drogas, do sofrimento mental, mas da desigualdade social que produz isso, que ajuda a produzir esse tipo de situação. Então, acho que também essa é uma pauta que também nos afeta a esses dois campos que parecem ser distintos, né, mas que são, na verdade, talvez são partes de um mesmo campo, né? Então, eu acredito que seria mais ou menos por aí. Bom, antes de encerrar, eu quero ouvir de vocês algumas referências de fontes, de conhecimentos sobre esse tema, leituras, filmes, livros, coletivos, pessoas, o que vocês quiserem dividir para ampliar o repertório dos nossos ouvintes interessados em aprofundar mais ainda o tema. E, bom, eu vou falar um pouco também, assim, o que eu recomendaria, que acho que tem muito a ver com o nosso papo, que é um texto que me marcou muito, que coincidentemente eu li essa semana, que se chama Antropologia do Devir, Psicofármacos, Abandono Social e Desejo, de um autor chamado João Biel, que está postado numa revista de antropologia da USP, de 2008. Então, quem quiser, procure na internet, que vale a pena. Eu gostaria de deixar duas sugestões, né? A primeira é de vocês, quem nos ouve, né, acessar nossas redes sociais, né, o Instagram da Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, né, é o Drogas Direitos Humanos, né, o @Drogas Direitos Humanos. Lá você vai poder acompanhar o trabalho da Frente Mineira, né, que é um coletivo fundado desde 2012, que
tem um debate profundo sobre política sobre drogas, né, tocando a temática das comunidades terapêuticas, como também algo novo, que fica até como sugestão aqui para um futuro debate, que é a questão da vacina contra o crack, que a gente vem do movimento de muito apoio a vacinas, né, e de repente surge uma proposta milagrosa de solução de um problema, como se uma vacina pudesse resolver um problema que é um problema social, né, muito mais do que necessariamente a droga, né, e mais uma vez a gente opta por olhar para a droga do que para as pessoas. Então eu coloco essa sugestão de entrarem nas redes sociais da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos para acompanhar nosso trabalho e poder também compor e colaborar, ter interesse em participar. E por último, eu também gostaria de sugerir, né, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa realidade nefasta das comunidades terapêuticas, tem um relatório produzido em 2017, publicado em 2018, que é o Relatório Nacional de Inspeções em Comunidades Terapêuticas. Ele é possível de ser encontrado na página do Conselho Federal de Psicologia ou do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e lá você vai conseguir ter acesso a tudo isso que foi trazido com muito exemplo, né, muito didático sobre como essas práticas são violadoras de direito e nem um pouco promovem qualquer atendimento em saúde. Essas são minhas 2 sugestões. Eu queria sugerir também que vocês possam acessar as redes sociais do Diverso, que é esse grupo de estudo e pesquisa aqui da extensão, de extensão aqui da Unifesp. No lugar do E é o número 3, né? Então Diverso, tem no Facebook, no Instagram, e um canal no YouTube com curso de redução de danos na playlist, um curso completo, redução de danos como política decolonial. E queria sugerir os filmes Cipofare, Dá Pra Fazer, um dos filmes que mais marcou a minha trajetória assim, de início na saúde mental, um filme italiano lindo, disponível no YouTube, que fala desse processo, né, de enfrentamento, né, de enfrentar o hospício e tudo que o sustenta, né. E o filme Bicho de Sete Cabeças também, que é um filme nacional, incrível, além do Cemitério dos Vivos, que o Daniel lembrou, que é do Lima Barreto, que é maravilhoso também para a gente reconhecer aí todas as facetas dessas violências. Então, também quero recomendar a todos e todos que possam acessar o site da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, www.pbpd.org.br. Lá você vai, enfim, as pessoas vão ter contato com publicações, notícias, também a rede, né, que forma essa plataforma. Quero fazer 2 sugestões de livros, um que é organizado por uma grande amiga e um grande amigo. A grande amiga está aqui com a gente, a Luciana, e o grande amigo é o Marcelo Kimati, que é Políticas e Práticas de Promoção da Equidade, Usos de Drogas e Enfrentamento de Desigualdades, que está disponível, um e-book que você pode baixar gratuitamente, né, no site lá da editora, é só jogar esse nome aí no Google que vai aparecer. Também quero sugerir uma outra publicação que chama-se Guerra às Drogas e Redução de Danos, Tecendo o Comum nas Encruzilhadas do SUS, que é do Tadeu de Paula, também um companheiro que, enfim, pensa e escreve sobre essas, né, questões todas. E, por último, também uma publicação sobre comunidades terapêuticas em relação ao financiamento, que foi feito pela Conectas, que faz parte da rede da plataforma, e também o SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é intitulado Financiamento Público de Comunidades Terapêuticas Brasileiras entre 2017 e 2020. É possível baixar essas publicações de graça, né, na internet, e eu acho que isso aprofunda um pouco o que a gente disse aqui, além de também subsidiar as discussões que a gente faz cotidianamente, né, nos nossos coletivos, nos nossos grupos, no parlamento, ou escrevendo sobre isso. Eu acho que são materiais que podem ajudar enfim, a cada vez mais a gente fazer esse debate prosperar na direção que a gente acredita que é a correta. Muito massa, pessoal. Muito feliz por ter ouvido vocês. Agora chegamos no fim. Queria agradecer por terem se disponibilizado e pedir para darem seus recados finais e se despedirem dos nossos ouvintes. Bem, eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês nessa discussão. Acho que é um assunto que demanda muito debate e aprofundamento, né? Porque a gente está falando de algo que afeta diretamente a vida de inúmeras pessoas, né? Seja familiares, sejam pessoas que estão em uso de drogas, né? E muitas vezes
as comunidades terapêuticas aparecem como uma solução fácil para um problema, né? Que é simplesmente retirar do convívio, trancar e se ver livre dele, que na realidade isso não é o que vai acontecer, né? Então, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, trocar esse momento de experiências, né, de conhecimento, é muito rico pessoalmente, e espero que para todos que estejam nos ouvindo também seja tão prazeroso quanto foi para mim estar aqui dialogando com vocês nessa tarde. Eu também queria só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essas reflexões, né, trocando experiências, avaliações, né, vida longa ao maconhômetro, né, vida longa à luta antimanicomial, e a gente segue juntos aí nas trincheiras que nos juntam. Obrigado, Monique, obrigado, Gustavo, Lu, sempre muito bom estar contigo, Daniel, idem. Acho que temos muitas coisas em comum, acho que o convite fica, né, para que a gente possa cada vez mais participar dos coletivos, das redes e também dos debates que estão acontecendo sobre esses temas. No nosso local, enfim, do ponto de vista mais local e também do ponto de vista mais nacional, acho que a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental é um espaço muito importante para ser ocupado, né, como uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, dizer que a luta não está ganha, certo que a Luciana disse isso, mas a gente vai enfrentar essa luta de frente e cada vez com mais gente do nosso lado. E eu acho que esse tipo de iniciativa do maconhômetro, ela ajuda a gente a agregar cada vez mais pessoas do nosso lado e vamos junto para cima, enfim, dessas práticas que a gente discorda e também vamos para cima contribuir para as práticas que a gente julga que sejam as mais adequadas, mais respeitosas aos direitos humanos, para viver melhor. É isso. Obrigado. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso papo com a terapeuta ocupacional Luciana Surjus e os psicólogos Chico Cordeiro e Daniel Mello, profissionais, pesquisadores e militantes inseridos no campo da saúde mental e da luta antimanicomial no Brasil. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilhe com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. E se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate. Me colocaram dentro de um quarto forte, onde eu vi a minha morte me abraçando devagar. Depois tomei descarga de eletrochoque, perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá. O tempo corre, o tempo voa, mas não passa, tô perdendo a minha raça, a vontade de lutar.